Aproxime-se em silêncio. Respire fundo, não com pressa, mas como quem pressente que está cruzando um limiar invisível. Há momentos em que o mundo parece continuar girando, mas dentro de nós, tudo está parado. Você já sentiu isso? Uma pausa que ninguém percebe. Uma trava que ninguém entende, mas que você carrega no espírito como se estivesse tentando caminhar com os pés presos ao chão. O tempo passa, as pessoas mudam, as estações giram, mas por dentro, tudo está igual. Algo que deveria fluir parece estagnado. Algo que deveria acontecer já deveria ter vindo, mas não veio. E você não sabe explicar, apenas sente. Há um mistério no ar, um silêncio estranho entre você e o céu. E se você se cala por dentro por tempo demais, começa a aceitar o silêncio como resposta. Começa a aceitar a estagnação como parte da jornada. Mas não é. Ela é o sintoma, é o sinal de que algo precisa ser visto, de que há correntes invisíveis segurando seus passos espirituais. Você já se perguntou por que as mesmas situações se repetem? Já percebeu que há ciclos que se reiniciam disfarçados de novidade? Já sentiu que por mais que se mova, por mais que tente, algo mais profundo não rompe? Como se sua alma estivesse girando em círculos em um deserto sem nome. Talvez a sua vida não esteja parada apenas por fora. Talvez quem parou foi você por dentro. Talvez o seu espírito esteja entorpecido por algo que você ainda não quis ver. Talvez o céu esteja esperando um movimento que ainda não foi feito. Essa estagnação não é o fim, ela é uma parede fina entre você e um novo tempo. E essa parede não será quebrada com esforço humano, mas com revelação. Por isso você está aqui. Por isso essa mensagem te encontrou, porque há presságios no seu caminho, sinais que o Espírito já tentou sussurrar enquanto você dormia acordado. Mas agora eles se intensificam, agora eles se alinham. Agora você não pode mais fingir que não viu. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa sentir, precisa perceber o que está sendo movimentado no invisível. Porque quando a alma entra em silêncio, o Espírito começa a falar. Essa pausa que você está vivendo não é acaso, é resposta, é um espelho, é um convite, mas não acredite que essa é sua realidade final. Você foi chamado para mais. Há caminhos esperando por seus pés, há vozes esperando por sua obediência, há águas que só vão se abrir quando você decidir sair do lugar onde parou. Hoje o céu não te oferece explicações. Te oferece visão, uma visão que confronta, mas também cura, uma verdade que arranca o peso invisível e devolve o impulso perdido. Escute com o espírito, não apenas com os ouvidos. Há coisas que só são compreendidas quando a alma se rende, e há respostas que só descem quando o orgulho cede. O céu está chamando, e você sabe disso. Porque algo dentro de você começou a se mover, mesmo antes da primeira palavra ser dita. Prepare-se. Você está prestes a enxergar os 5 motivos pelos quais sua vida parou. E nenhum deles é o que você imagina. A vida para devagar. Ela não estagna de uma vez. Primeiro, você começa a adiar. Depois, começa a se acostumar. E sem perceber, já não sonha mais como antes, já não ora como antes, já não espera mais como antes. A alma se acomoda em um lugar que Deus nunca mandou você habitar. E ali, o tempo começa a passar, mas nada se move. Os dias se empilham como folhas secas que ninguém recolhe. O corpo segue, mas o espírito para. E quando isso acontece, não é o tempo que está te atrasando. É você mesmo. O primeiro motivo pelo qual sua vida está parada é porque você não obedeceu à última direção que Deus te deu. Você pode continuar fazendo coisas para Deus. Pode servir, cantar, se envolver, até pregar. Mas nada substitui a obediência. Deus não é um gerente de tarefas. Ele é Senhor, e Ele só libera o próximo passo quando você cumpre o passo anterior. Jonas ouviu, mas fugiu.
O caminho para Nínive estava traçado, mas ele preferiu Tarsis. Achou que poderia escolher o destino e ainda manter o favor. Mas o mar não obedece ao homem que desobedece a Deus. Enquanto Jonas fugia da voz, o vento o empurrava de volta. Sua vida pode estar girando em tempestades desnecessárias, porque você ainda está correndo de uma ordem simples. Volte para o lugar onde você disse não e diga sim. O céu só caminha com quem caminha em direção ao propósito. O segundo motivo é o apego a vínculos que já deveriam ter sido cortados. Você sabe, há conexões, lugares, hábitos, ciclos emocionais que Deus já mostrou que precisam ser deixados para trás. Mas você ainda hesita, ainda olha para trás como a mulher de Ló. Ainda pensa em Sodoma como abrigo, mesmo sabendo que é prisão. O que está prendendo sua alma não é o mundo lá fora. É o que você não tem coragem de soltar aqui dentro. E enquanto você insistir em caminhar com o que Deus mandou deixar, sua vida continuará congelada, no ponto exato onde a ordem foi ignorada. Abraão só viu o que Deus tinha para ele quando se separou de Ló. E talvez você só vai viver o novo quando parar de insistir em preservar o velho. O terceiro motivo é o medo disfarçado de prudência. Você diz que está esperando o tempo certo, que está se preparando melhor, que está orando mais um pouco, mas no fundo é medo, medo do desconhecido, medo de falhar, medo de sair do controle. Moisés estava diante de um chamado que carregava a redenção de um povo inteiro, mas quando Deus falou, ele respondeu com insegurança: quem sou eu? E se não crerem em mim? Não sei falar bem. Não era humildade, era medo. E o medo paralisa. Ele veste roupagem espiritual, mas trava o fluir. Ele cria justificativas santas para uma estagnação disfarçada. Enquanto você estiver tentando controlar cada passo, Deus não poderá conduzir sua rota. Fé verdadeira não exige mapa, exige confiança. O quarto motivo é o pecado escondido. Não o pecado que todos veem, mas o que vive nas sombras. Aquele que ninguém sabe, mas que você alimenta em silêncio. O que é tolerado como se fosse fraqueza, mas que já se tornou aliança. Acã escondeu um manto babilônico, um pouco de prata, e isso foi suficiente para travar a vitória de todo o povo. Você pode estar orando, jejuando, buscando, mas enquanto houver algo escondido debaixo da tenda, o avanço será interrompido. O céu trabalha com luz, e o que não é trazido à luz continua governando no escuro. Não se trata de perfeição, trata-se de arrependimento. E arrependimento não é sentimento, é movimento. O quinto motivo é a ausência de visão espiritual. Você perdeu o senso do tempo, perdeu o discernimento das estações. Está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo, como se o azeite fosse eterno. Mas a parábola das virgens imprudentes grita no espírito: quem não vigia, perde o noivo. A vida para quando o espírito dorme. E muitos estão acordados por fora, mas dormindo por dentro. Já não sentem mais a urgência do céu. Já não percebem mais os sinais. Estão atrasados em ciclos espirituais que já deveriam ter terminado, mas continuam ali por falta de sensibilidade. Deus só entrega promessas a quem tem olhos para ver e lâmpadas acesas. O azeite da vigilância custa, mas a ausência dele custa muito mais. Esses 5 motivos são como raízes profundas. Elas não gritam, elas não sangram, mas silenciosamente elas te prendem, e a vida vai parando sem que ninguém perceba. O mais perigoso não é viver parado, é aprender a conviver com isso como se fosse normal. Mas o Espírito Santo está soprando agora, não para acusar, mas para libertar, não para expor, mas para despertar. Você não nasceu para sobreviver em ciclos travados, você foi criado para crescer, romper, avançar. Mas a vida só se move quando o Espírito se alinha. E o Espírito só se alinha quando a verdade é aceita. Agora que você viu, você não está mais no mesmo lugar. Porque quem vê carrega uma responsabilidade diferente.
E quem decide reagir, reativa o movimento da promessa. Você passou tempo demais tentando consertar o que estava fora, sem perceber que o bloqueio não vinha de fora, mas de dentro. A vida parou não porque faltou oportunidade, mas porque faltou o alinhamento. E agora, com tudo diante de você, algo muda, não nas circunstâncias, mas na percepção. Você percebe que a estagnação não era um castigo, era uma misericórdia. Sim, porque Deus permite a pausa para evitar a destruição. Ele trava o avanço quando o avanço te afastaria dele. Ele interrompe planos quando os planos estão tortos na origem. O que você chamava de atraso era, na verdade, proteção. O que você julgava como negligência do céu era o céu inteiro em silêncio, esperando sua rendição. A grande virada acontece quando você para de lutar contra a estagnação e começa a decifrá-la. Ela não veio para te envergonhar. Ela veio para te revelar. Ela te mostrou o que estava encoberto. Te confrontou com o que você tolerava. Te obrigou a olhar para dentro quando tudo em você queria olhar para fora. O paralítico no tanque de Bethesda estava há 38 anos no mesmo lugar, esperando que alguém o colocasse nas águas quando elas se moviam. Mas Jesus não perguntou se ele tinha ajuda. Não perguntou se ele estava cansado. Ele perguntou: você quer ser curado? Essa é a pergunta que atravessa sua alma agora. Você quer? Você realmente quer sair do lugar onde está? Ou já se acostumou a viver em torno da esperança, sem nunca tocar na promessa? Porque há uma diferença entre orar por mudança e estar disposto a mudar. Há uma diferença entre clamar por movimento e se levantar quando ele começa. E essa diferença está no seu sim. Um sim profundo, não da boca, mas do espírito. O tanque está diante de você, mas quem te cura não é a água, é a palavra, é o comando. É a decisão de se levantar, mesmo sem sentir forças nas pernas. É quando você se levanta que Deus começa a agir. É quando você rompe o ciclo interno que as portas externas se abrem. Você agora entende que a estagnação não era um inimigo, era um espelho. E ao se ver com honestidade, você está pronto para romper com o que te prendia. Não há mais desculpas, não há mais tempo a perder. Há uma convocação silenciosa vindo do céu. E ela tem pressa. Mas é uma pressa santa, que não exige correria, apenas rendição. Você pode escolher continuar onde está. Mas a revelação que você recebeu hoje não permitirá que esse lugar te caiba mais. O desconforto já começou. O mover já foi liberado. Agora, tudo depende de como você responde. Agora que tudo foi exposto à luz. Agora que as correntes invisíveis foram nomeadas. Agora que você entendeu por que a sua vida estava parada. Você já não está mais no mesmo lugar, porque quando a verdade chega, mesmo que tudo ao redor permaneça igual, você por dentro já não pode mais viver do mesmo jeito. A pausa que antes parecia um castigo, agora se revela como misericórdia. A paralisia que doía agora se transforma em direção. E o que você achava que era fim, era só o início de um novo caminho. Deus não queria que você apenas se movesse, Ele queria que você despertasse, porque há uma diferença entre andar por impulso e caminhar por revelação. Você está pronto para se levantar, não com pressa, mas com consciência, com o espírito limpo, o coração alinhado e os olhos voltados para o alto. Essa mensagem foi uma chave, e se ela abriu algo dentro de você, então não deixe que esse momento se apague no ruído do dia. Comente aqui qual das 5 verdades te despertou mais. Escreva o que o Espírito Santo falou com você. Isso não é apenas um vídeo, é um altar, é um lugar de reencontro. E se essa palavra tocou sua alma, se você sentiu que Deus falou diretamente com você, inscreva-se neste canal agora mesmo. Porque aqui não se trata de conteúdo, se trata de direção, de entrega, de alinhamento espiritual. Cada vídeo é preparado com temor e propósito.
Cada palavra é escolhida para tocar o que o mundo não alcança. E se você quer continuar recebendo mensagens que não apenas informam, mas transformam, então caminhe conosco. Ative o sino das notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa romper com a estagnação. Seja um instrumento de despertamento para quem está travado sem perceber. Você não está mais preso. Você viu, você sentiu, e agora você sabe o caminho. Levante-se, porque o céu está em movimento e agora você também está. Até o próximo vídeo.